Oi, turminha, bem com vocês? Então, agora nós vamos começar a nossa aula de história. E hoje o assunto que eu vou trazer para vocês é sobre o período neolítico e o surgimento da agricultura. O período neolítico, ele foi um período que ele veio após o período paleolítico. O período paleolítico é aquele que a gente chamou de pedra lascada, né? Onde a principal característica dele foi esse. Agora, o período neolítico, a principal característica dele é o surgimento da agricultura. Então, agora, acompanhe comigo a leitura aqui para vocês entenderem melhor o assunto. O período neolítico, ele começa com o desenvolvimento da agricultura. O que aconteceu para esse povo começar a pensar na agricultura? Eles eram um povo nômade. Isso quer dizer o quê? Eles não tinham uma localização de moradia fixa. Eles andavam, né, pelos lugares sem permanecer em lugar algum. E aí, quando eles então deixaram de ser um povo nômade e se tornaram um povo sedentário, isso é, passa a ter uma moradia fixa. Neste momento, então, eles se viram na a necessidade de plantar, de construir moradia, para poder viver ali naquele lugar. Eu quero chamar a atenção para vocês de uma frase que você já deve ter ouvido assim. Nossa, você está uma pessoa muito sedentária, você fica só parado. E é verdade. A pessoa sedentária é aquela que fica parada. Por isso, esse período neolítico, ele foi um período de sedentarismo, porque o homem passou a ficar parado, localizou-se ali num lugar. E nesse período, então, o homem começou a produzir o seu próprio alimento. Ele não mais buscava alimentos por onde ele passava. Não, ele tinha um lugar fixo e ele ia produzir o alimento dele. Ali, além dele produzir o alimento, ele também ia caçar. E uma coisa muito interessante é que eles construíram as suas moradias, que nós podemos chamar de aldeias, próximas aos rios. Por que isso? Porque ali próximo do rio, as terras eram muito mais férteis, né? Então, eles colocavam a semente ali e era uma garantia que ela ia germinar mais rápido, ter uma colheita com maior prosperidade. Ali na beirada dos rios também, eles tinham mais acesso à água para beber, para tomar um banho, para dar água para os animais. Agora eu quero colocar para vocês uma situação que poderia ocorrer naquela época e ocorre nos dias de hoje também. Quando o homem faz uma plantação, ele espera que ele vai colher aquilo que ele plantou. Até a Bíblia mesmo fala sobre isso. Aquilo que você planta, certamente você colherá. O que acontecia naquela época, que ainda acontece nos nossos dias de hoje, é que poderia vir alguns fenômenos da natureza que poderiam destruir aquela plantação, como chuvas fortes, um inverno rigoroso, um sol muito ardente, as secas. Isso tudo poderia atrapalhar, impedir que aquele homem colhesse aquilo que ele plantou. Então, olha só essas duas imagens aí agora. Observem o seguinte, na primeira imagem, o homem ele já está tendo a sua atividade dentro da aldeia. Cada um tem a sua função específica. Então, olha lá, uns estão cuidando das armas, outros já estão fazendo utensílios, né? Que eram materiais que eles usavam para caçar, materiais que eles usavam
instrumentos, né? Na verdade, que eles usavam para caçar, usavam para plantar. E quando eles também não estavam plantando, eles também estavam em busca da caça. E olha lá as lanças que eles já produziram. Essas lanças ajudavam eles a exterminar, né, a matar o animal que eles iam levar para a aldeia para todos comerem. Então, vejam só essa informação que eu mostrei, que eu falei para vocês há pouco. Olha só a imagem. A aldeia construída próxima ao rio. Não é? Porque os homens cuidavam da segurança e da caça, e as mulheres plantavam, colhiam e educavam os filhos. Lembra que eu falei que cada um tinha a sua função? Então, a função dos homens era essa: cuidavam da segurança e da caça, e as mulheres plantavam, colhiam e cuidavam dos filhos. Outra habilidade que o povo neolítico passou a ter foi a domesticação dos animais. Então, agora ele já era um povo que tinha uma localização fixa, eles agora já plantavam e comiam daquilo que ele plantou, e agora eles ainda vão fazer mais uma coisa interessante: eles vão domesticar os animais. O que eles faziam? Eles cercavam esses animais, olha lá, dentro de uma cerca que hoje nós chamamos de curral, aprisco, né, onde as ovelhas ficam. Então, eles começaram a cercar esses animais para o consumo, onde eles matavam para consumir ali na aldeia. Outros animais eles usavam para a caça, para ajudá-los no momento que eles fossem caçar. Então, os animais mais comuns que eles domesticaram foi o lobo, a ovelha, o cão, cavalos e os porcos. Outra habilidade também que eles passaram a ter foi o armazenamento dos alimentos. Muito interessante, né? Olha só, como eles plantavam, eles iam colher, mas pode ser que eles não colhiam de fato tudo que ele plantou, ou às vezes não colhiam nada, devido a fenômenos naturais da natureza, né? Fenômenos climáticos da natureza. Então, esse homem começou a produzir muito mais do que ele ia comer. Então, ele já plantava milho e colhia muito milho. Plantava arroz e colhia muito arroz. Só que aquilo era muito alimento para a quantidade de pessoas que moravam na aldeia. Então, o que ele fazia? Ele começou a guardar esses alimentos. Só que ele também pensou numa forma de armazenar, numa forma de guardar. Então, o que eles fizeram? Começaram a produzir recipientes para guardar esses alimentos. Olha lá, surgiu objetos feitos de cerâmica, objetos feitos com fibras. Todo esse material que eles usavam para confeccionar esses recipientes eram encontrados na natureza. Então, olha só, eles também passaram a produzir instrumentos para caçar. As pedras deram origem a esses instrumentos. Então, é chamado também a Idade da Pedra Polida. Por quê? Eles pegavam a pedra, a madeira e iam construindo aquilo que eles precisavam para sobreviver. Eram os instrumentos que eles construíram naquela época, era aquilo que eles precisavam. Então, eles construíam enxadas, olha como que era a forma da enxada deles. Não é a mesma que hoje nós usamos. Olha as facas, olha as colheres, olha os machados. Pensam, esses instrumentos não são hoje os mesmos que nós usamos, mas foi a partir desses instrumentos que eles criaram que esses instrumentos chegaram até a nós. Hoje, o que aconteceu com esses instrumentos? Eles foram remodelados, eles tiveram uma tecnologia mais avançada, né, para ter o que nós temos hoje.
Então, após o período neolítico, começa então a idade dos metais, que aconteceu no final do período onde surgiu a metalurgia, ali há 8.000 anos atrás, que tudo isso aconteceu. Então, o que foi a metalurgia? A metalurgia, ela foi também uma técnica de transformar metais, como o cobre, o bronze e o ferro, em ferramentas. Então, a metalurgia, ela tirava aquele produto bruto, que era o cobre, ou o bronze, ou o ferro, retirava isso da natureza e eles fabricavam utensílios para eles próprios. Então, olha que informação importante, que o período neolítico é o período mais importante da história. Com a introdução da pecuária, da agricultura, foram criadas as primeiras cidades, nasceu a aristocracia, a divisão dos poderes, né, que é a política, houve guerras, houve propriedades, a escrita e o crescimento populacional. Se nós formos pensar hoje, na era que nós estamos hoje, na época, o que nós podemos trazer do nosso pensamento que o povo neolítico contribuiu? Contribuiu porque hoje nós temos as cidades, hoje nós temos a propriedade, onde você pode alugar o seu imóvel, você pode vender o seu imóvel. Temos a escrita, né, que nos permite comunicar uns com os outros, e houve o crescimento da população, onde a população tem crescido, né, devido a várias, e houve o crescimento populacional. Essa página agora, eu gostaria de ampliar um pouquinho, né, gostaria que você ampliasse um pouquinho o seu conhecimento. Diante do que nós falamos hoje sobre o povo neolítico, vocês viram que eles foram povos muito importantes naquela época. Tudo que eles construíram, tudo que eles pensaram, tudo que eles fizeram na agricultura, na pecuária, na construção de equipamentos. Depois, logo veio a idade dos metais, né, que foi a construção da metalurgia. Então, muitas coisas hoje esse povo contribuiu para que nós tivéssemos acesso a todas essas criações, né, para que nós todos tivéssemos acesso a esses conhecimentos. Claro que de uma maneira mais modernizada. Então, essa página que eu estou trazendo para vocês do PowerPoint é para que vocês ampliem um pouco mais o conhecimento de vocês. Mediante as informações que vocês receberam, é interessante que vocês consultem o livro didático, volte, dá uma lida em toda a matéria do período neolítico. E o livro, ele dá uma orientação para vocês assistirem o filme O Homem das Cavernas e também construir o jogo da pré-história. Tudo isso está na página 58, que você vai ler, vai buscar essas informações e vai fazer direitinho. Isso tudo vai ampliar o seu conhecimento para que você... isso tudo vai ampliar o seu conhecimento, ok? Espero você na nossa próxima aula de história. Um beijo!